Bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série sobre conexão e networking. Nós escolhemos esse tema pois, andando pelos eventos e conhecendo um pouco do mercado da saúde, como fizemos nos últimos 3 anos, nós encontramos poucos protagonistas da assistência farmacêutica. E a farmácia hospitalar e clínica, ela é extremamente relevante e é um pilar fundamental dentro da estratégia de um hospital que quer entregar resultados, como redução de custos, segurança do paciente e qualidade assistencial. Então, esse é um bate-papo leve. Nessa mesa nós não queremos trazer julgamentos, nós não queremos trazer críticas, apenas as construtivas. Então sejam bem-vindos e fiquem à vontade para compartilhar a sua opinião aqui com a gente dentro dos comentários. A primeira discussão vai girar em torno de muitas pessoas entenderem ainda que a farmácia só entrega caixas, compra e dispensa medicamentos e não entendeu o contexto completo. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui para a Aline. Como você vê hoje, olhando para o mercado e trazendo a sua experiência, como você entende que nós podemos mudar esse cenário da farmácia não ser vista apenas como um mero dispensador de medicamentos? Não que essa função seja menos importante, mas é que não é apenas isso. É um contexto muito completo. Certo, vamos lá. A gente roda muito o Brasil, então nós vivemos diferentes realidades quando a gente pensa na assistência farmacêutica. Então nós já vimos realidades no qual a farmácia é vista, sim, como um lugar único e exclusivamente, como um lugar que nem dispensa o medicamento, porque a gente também tem que lembrar o que significa as palavras distribuição e dispensação, né? A farmácia é um lugar da distribuição do medicamento até o paciente, até mesmo porque o ato de dispensar, você minimamente teve uma análise crítica da entrega do medicamento, né? A pessoa foi lá, fez uma checagem mínima, né? Então, eu fiz o atendimento conforme a necessidade daquele paciente, conforme aquela prescrição. Em algumas instituições, não. Em algumas instituições, nós assistimos à realidade da distribuição do medicamento, ou seja, é feita uma solicitação daquele medicamento e aquele medicamento é entregue na unidade onde o paciente está internado ou no ambulatório onde o paciente está. E é muito crítico esse ponto de vista, né, da farmácia como o local que distribui o medicamento, porque você compromete a segurança direta do paciente. Nós já sabemos que é mais perigoso uma internação hospitalar do que um salto de asa delta. E não sou eu que estou falando isso. Existe um estudo canadense que fala sobre a probabilidade de um acidente em voo versus uma internação hospitalar. Então, se eu já sei que é mais perigoso uma internação hospitalar do que um voo, por que quando eu penso em medicamento, eu já não olho criticamente o atendimento daquele paciente? Gente, o paciente, ele é o amor da vida de uma pessoa. Então, se eu contrato um médico, treino o médico e deixo o médico capacitado para ele atender o paciente, eu contrato o fisioterapeuta está habilitado para fazer, por exemplo, uma intubação, uma aspiração. A equipe de enfermagem está devidamente capacitada para atender o paciente, porque a farmácia também não é vista como um lugar que influencia e impacta diretamente a segurança do paciente. Então, a farmácia, ela já foi, sim, durante muitos anos e, infelizmente, em alguns lugares é vista como um lugar de distribuição, mas eu acredito que compete muito mais ao farmacêutico que está ali todos os dias se posicionar e falar, opa, peraí, gente, vamos sentar e vamos discutir? Existe a segurança do paciente, as metas da segurança do paciente. A meta 3 da segurança do paciente já fala sobre segurança da cascata medicamentosa para o cuidado do paciente. Então, me incomoda muito quando nós estamos em alguma instituição e a gente olha esse cenário da farmácia que distribui, não da farmácia que dispensa, não da farmácia que cuida, não da farmácia que faz parte da estratégia. Quando a gente para pensar no tema central da nossa conversa aqui hoje, conexão e networking, vamos parar para pensar na palavra conexão. A farmácia, ela é a conexão de todas as áreas. É a farmácia que vai conectar a equipe multidisciplinar com a equipe de compras. Se a farmácia não fizer um bom planejamento, se a farmácia não participar da programação, se a farmácia não participar
da padronização dos insumos. Esse paciente vai ser atendido de uma maneira correta? Então, quando a gente para pensar na conexão, a farmácia é o elo de conexão em todos esses setores. Quando a gente para pensar em network é essa habilidade que eu tenho de me comunicar com o outro. Se o farmacêutico não consegue se posicionar, logo, ele vai ter a habilidade de fazer o networking com as diferentes áreas? Ele não vai. Então, consequentemente, a farmácia vai continuar sendo vista como o lugar de distribuição. Então, fechando e sistematizando, né, o assunto, a farmácia ela é o elo. A farmácia é o elo de conexão entre o material e o medicamento para a segurança do paciente. E eu quero ter farmacêuticos muito bem posicionados para gerar esse network e, consequentemente, eu ter todo esse processo alinhado. Acredito que seja isso. Muito bom. E você trouxe um ponto super relevante, né? Falando no cerne trazendo o cerne da série, né? A tradução da palavra ali. Quando nós falamos sobre network, muitas vezes nós pensamos... Se eu falar network, vem na sua cabeça estar em um evento, estar em um congresso, estar junto com outros profissionais da saúde. Mas por que nós pensamos que network é apenas estar em um evento, apenas estar em um congresso ou numa pós-graduação? Se dentro da minha instituição de saúde eu estou o tempo todo integralmente conectado com outros profissionais de saúde, eu estou a todo momento me relacionando. Se eu não estou, eu deveria estar. E aí, trazendo esse tema aqui, o farmacêutico, para ser protagonista desse elo todo, dessa conexão, para conectar todos os pontos da assistência farmacêutica, precisa praticar o network dentro do seu meio de trabalho. Ele não precisa sair de dentro da assistência farmacêutica para fazer o network, para estar conectado com outras pessoas. A partir do momento que ele decide que ele levanta da sua cadeira e ele vai resolver um problema, ele vai olhar e vai entender a assistência farmacêutica como um todo, vai entender qual é o problema que a enfermagem tem para não conseguir utilizar aquele conta-gotas que está vindo dentro de um medicamento. Ele sai dali e vai entender por que o médico não consegue utilizar aquele tipo de scalp, por que está tendo uma farmacotécnica, por que estão reclamando do fio. Isso é network. E a partir do momento que o profissional decide sair ali daquele casulo, vamos colocar um casulo, né, da sua zona de conforto, e ele começa a se conectar de fato com as pessoas que estão à sua volta, ele começa a fazer o diferencial. E aí faz sentido ele sair da sua instituição para contar os cases e as mudanças que ele vem de fato promovendo. Se a gente fosse pensar no cerne da palavra, eu acredito muito que networking é isso. Eu começo mudando o mundo ao meu redor e depois eu começo me conectando com pessoas que não estão no meu dia a dia e na minha proximidade. Bom, este é o fim de mais um episódio. Coloque aqui nos comentários o seu posicionamento, a sua opinião e ative as notificações para não perder o próximo episódio. Até mais!